Deus é bom, amém? Abra sua Bíblia aí, por favor, em 1 João. 1 João capítulo 5. João capítulo 5, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 15. Glória a Deus. Enquanto vocês procuram aí, oramos um pouquinho, orar para que Deus fale o seu coração, o nosso coração. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus, ela penetra o nosso coração, o nosso íntimo. E ela tem poder para transformar nossas vidas, nossa história. Eu fui transformado pela palavra de Deus. Então, quando a gente vem no culto, a gente vem aqui para adorar a Deus, para louvar a Deus, mas também para ouvir Deus falar conosco. Buscando uma direção de Deus, uma resposta de Deus, buscando algo de Deus. E Deus sempre tem algo para dar para nós. Então, que hoje, em nome de Jesus, Ele possa falar ao seu coração, como tem falado no meu coração também. Que o Espírito Santo venha transformar as nossas vidas, venha transformar a sua vida, sua família, sua casa, onde você está, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus mais um pouquinho. Senhor Deus e Pai, te agradeço pela sua graça, pela sua misericórdia, te agradeço, Deus, porque o Senhor me trouxe aqui, te agradeço, Deus, porque o Senhor me confiou estar aqui. Deus, que o Senhor me use com a sua graça, com o teu poder, com o teu Espírito, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor manifeste com a sua graça neste lugar, cada coração de aqui. Nós repreendemos, ó Pai, todo mal, todo intento maligno contra cada alma que aqui está presente, Deus. Abra nossos ouvidos, abra nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos ouvir a sua voz e contemplarmos a sua glória, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco hoje, que nós possamos sair daqui hoje transformados pelo poder da tua palavra, que teu Espírito venha nos convencer da justiça, do juízo e do pecado, que nos fortaleça, levante o caído, ressuscite aquele que está morto. Deus, em nome de Jesus, venha ao nosso encontro hoje. É o que nós te pedimos. Amém. Amém. Amém? Então vou ler aqui, irmãos. 1 João capítulo 5, 1 em diante. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que ele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Não aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que lhe dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque ele não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Deus, amém. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nós temos vivido, irmãos, tempos difíceis, tempos de conflitos, de guerras, tempos de uma enorme inversão de valores. Hoje o mundo ensina, prega, desde a escola, as faculdades. Hoje é perigoso nós mandar seu filho para a escola às vezes. É perigoso você fazer uma faculdade hoje em dia, porque eles estão um pouco preocupados em ensinar geografia, português,
português, matemática, seja o que for, eles são mais preocupados em doutrinar as pessoas, em ensinar as pessoas valores totalmente corrompidos, valores totalmente distorcidos da palavra de Deus. Hoje nós ouvimos falar que o aborto é legalizado, nós ouvimos falar de tantas atrocidades, tantas coisas absurdas que Deus abomina, que Deus rejeita, que Deus odeia, que Deus detesta, tantas coisas que Deus proíbe, mas hoje em dia o mundo tornou natural aquilo que Deus abomina. E é muito complicado isso para nós que somos cristãos, porque o alvo desse ataque é a igreja, o alvo de tudo aquilo que boa parte da mídia ensina, prega, boa parte do que nós assistimos na televisão, quando a gente vai assistir um filme, uma série, um desenho, tem muita coisa ali que às vezes está tentando corromper a igreja, corromper a nossa vida. Tem muitas coisas hoje que é ensinado como normal, como tudo bem, que não tem problema, mas que na verdade está totalmente contrário ao ensino de Deus, à palavra de Deus. E nós temos que estar atentos a tudo isso que tem acontecido. Nós temos que buscar ouvir o Senhor, prestar atenção naquilo que Deus fala para nós, nos atentarmos à palavra de Deus. E eu estava refletindo sobre isso, sobre o como nós temos sido atacados pelo mundo lá fora, o como a igreja tem sofrido de forma assim silenciosa. Nós temos sofrido tantos ataques hoje em dia, na cultura, nos ensinos, nas ideologias que são pregadas hoje, às vezes a gente nem percebe de que lado está vindo o ataque. A gente nem percebe que às vezes nosso casamento está com problema por causa de algo que é externo. Às vezes você passa por dificuldades, por opressões, por medos. Às vezes sua fé está em dúvida, porque você está ouvindo tantas coisas e tem deixado de ouvir o Senhor. E tem deixado de dar atenção à palavra de Deus. Então, a gente vive nesse mundo aqui, que é um mundo caído, que é um mundo corrompido. Está na Bíblia que o mundo jaz no maligno. Ou seja, esse mundo, esse sistema que é governado pelo maligno. E como que nós vamos vencer o mundo? Como é que nós vamos vencer essas ideologias? Como é que nós vamos vencer esses ensinos errôneos? Como é que nós vamos vencer, sendo que, de certa forma, todo mundo está caminhando para isso? Todo mundo está assinando, andando de acordo com essa agenda, com essa cultura atual. Esses dias eu estava vendo um vídeo, um debate lá sobre aborto e tal, e um dos comentaristas lá está falando assim que é arcaico ser cristão, é da antiguidade você crer em Deus. E, irmãos, a ciência, os estudos estão do lado do cristão. É muito mais fácil, é muito mais lógico crer em Deus do que crer, por exemplo, no Big Bang. É muito mais lógico a gente confiar em Deus do que confiar em qualquer outra opinião do mundo. É muito mais lógico, irmãos. É mais matemática, mais racional de todo ser humano crer em Deus do que em qualquer outra coisa. E aqui João escreve dizendo que o que vence o mundo é a nossa fé. Como é que nós vamos vencer todas as preocupações que nós passamos, todas as aflições que nós passamos, todos os perrengues que nós passamos no nosso dia a dia? Todo mundo aqui tem problema, todo mundo aqui tem uma guerra para lutar, para travar, todo mundo aqui tem uma preocupação, alguma coisa para ser resolvida. Todos nós temos. Isso é natural do ser humano. E por muitas vezes nós nos sentimos sufocados com tudo que nós temos que fazer, com tudo que nós temos que representar também para as pessoas como cristão. Nós temos que andar certo, nós temos que fazer as coisas certas para a glória de Deus, porque não é só o nosso nome que está em jogo, mas também o nome de Deus que está em jogo. Nós representamos, nós carregamos o nome de Deus, nós carregamos, nós somos parte da família de Deus. E quando alguém da sua família faz algo de errado, vai respingar em você também. E nós não podemos manchar o nome de Deus. Nós não podemos ser motivo de escândalo para a igreja de Deus. Ou seja, então nós temos responsabilidades, nós temos preocupações de andar certo, de fazer o que é certo. E o mundo te força, de certa forma te obriga a fazer o que é errado. Porque se você for desonesto, se você mentir, você vai ter lucro, as coisas vão ser mais fáceis para você, vai ser mais rápido para você alcançar aquilo que você quer. Talvez
se você enganar, se você mentir, se você trair, se você puxar o tapete de alguém. Só que, como é que é, por exemplo, na cabeça dos jovens hoje? Às vezes adultos se corrompem, pessoas já maduras, pessoas que já têm uma bagagem, se corrompem. E para os jovens, para os menores? Como é que nós, como diz em Salmos, como é que o jovem pode manter firme a sua conduta? Como é que o jovem pode se manter nos caminhos do Senhor? Observando atentamente a palavra de Deus. E nós, irmãos, todos nós como igreja precisamos novamente nos voltar ao Senhor, nos voltar à palavra de Deus. Como é que nós vamos vencer a corrupção? Como é que nós não vamos nos corromper? Como é que nós não vamos também, assim como tantos outros, infelizmente, que caíram, que estão se desviando, que estão se afastando do Senhor, como é que nós não vamos nos desviar? Nós temos que olhar para a nossa vida. Lá em Coríntios, Paulo fala assim: o homem examine cada um a si mesmo. Não é para você examinar o irmão do lado, não é para você medir o irmão do lado, não é para você ver se o irmão do lado está bem ou está mal, para você ver se você está bem, se você está na fé, se você está firme, se você realmente tem guardado a palavra de Deus. Nós temos que nos examinar, nós temos que refletir quanto à nossa caminhada cristã. Como é que você tem se portado como um marido, como uma esposa, como uma mãe, como um filho? Como é que você tem se portado como um empregado, como uma empregada? Como é que você tem se portado como um empreendedor, um dono de empresa, um chefe, um líder? Como é que você tem se portado na igreja, no serviço, enfim, em todas as áreas? Você tem representado Deus? Você tem sido o embaixador do reino de Deus? Ou você tem se deixado levar pelas mentiras do mundo? Pelas fofocas, pelas intrigas, pelo ódio que o mundo dissemina aí em todos os lugares? Como é que você tem caminhado nesse mundo tão perverso, tão cruel, tão corrompido? Você tem sido luz para as pessoas? Você tem sido sal da terra? Como é que nós, irmãos, temos nos comportado como cristãos, como servos de Deus? As pessoas conseguem ver em você algo de diferente? Na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, as pessoas conseguem notar em você algo de diferente? Porque tem que notar, irmãos. Ainda mais nos dias de hoje, tem que ser nítido quem você é, quem nós somos. Nós não podemos mais ser confundidos com o mundo lá fora, porque o mundo lá fora está totalmente corrompido, está totalmente, cada vez mais imundo, cada vez mais sujo, cada vez mais distante daquilo que Deus nos ordenou. Nós temos que entender que o que está escrito aqui não é um conselho. O que está escrito na Bíblia é uma ordenância, é uma ordem, um mandamento. Nós temos que andar de acordo com aquilo que Deus nos ordenou. Então, esses dias eu estava questionando, semana passada principalmente, estava me questionando como é que faz para vencer tudo isso. Como é que vence esse ódio, como é que vence essa corrupção, como é que vence todos esses problemas que nós enfrentamos, todas essas tentações que nós passamos também. Porque nós somos tentados também. Quando nós vemos as coisas erradas, às vezes as pessoas se dando bem fazendo coisa errada, pessoas se corrompendo, as pessoas se perdendo, e você, será que eu sou forte para vencer? Será que eu consigo vencer? Como é que eu faço para vencer tudo isso? Como é que eu consigo continuar sendo honesto em um mundo totalmente corrupto? Como é que eu consigo andar direito? Como é que eu consigo ser luz do mundo e sal da terra? Sendo que tudo ao meu redor parece que são escuridão, é mentira, é engano ali, é mentira lá, é prostituição, é mentira, tantas coisas absurdas que nós temos visto hoje como normal. Como é que a gente vai se manter firme? Como é que a gente vai andar certo, fazer o que é certo para a glória de Deus? Aqui está o segredo, irmãos. O que vence o mundo é a nossa fé no Filho, e confiar no Filho, que é Jesus Cristo. Nós temos que colocar toda a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que colocar toda a nossa fé no Senhor, porque é nele, Ele é o segredo. É nele que está a vida eterna. A vida eterna não está fora de Jesus. A vida eterna não está na televisão. A vida eterna não está nas notícias. A vida eterna não está na corrupção. A vida eterna não está nas distorções que o mundo tem criado. A vida eterna está em uma pessoa. Está em Jesus Cristo e só nele. Ele é o caminho. Somente Ele é o caminho. Nós não podemos desviar nosso olhar
do Senhor Jesus. Ele é a vida eterna. Nele está a vida eterna. E é só dele que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. Esse é o segredo para nós vencermos o mundo. Toda a opressão, toda a dificuldade, todo o sofrimento que nós passamos, seja enfermidade, seja financeiro, seja emocional, nós vemos em um mundo doente, as pessoas ansiosas, depressivas, tristes, amarguradas, rancorosas. Nós vemos em um mundo, como Jesus já nos tinha alertado, em um mundo antipático, em um mundo onde não há mais amor, não há mais empatia. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão se matando, e tudo bem, sou mais uma pessoa, tudo bem, vamos continuar com a nossa rotina, vamos continuar com nossas obrigações. E não é assim, irmãos, que nós somos ensinados. Não é assim que o Senhor Jesus fez. Jesus tem a maior missão de toda a história: salvar toda a humanidade. Mas nós vemos Jesus parando para dar atenção para as pessoas. Nós vemos Jesus se importando com pessoas que nós não nos importaríamos. Nós vemos Jesus parando para falar com uma mulher que estava sofrendo fluxo de sangue. Aquela mulher não tinha nada para oferecer para Jesus, mas o dirigente da sinagoga tinha muita coisa para oferecer para Jesus. Mas Jesus não está preocupado com isso. Jesus estava indo salvar uma criança que estava para morrer, que era filha de Jairo. Mas naquele rolo todo, naquela pressão toda, uma mulher tocou nele e ele parou para conversar com a mulher. E nós, irmãos, nós não temos parado para dar atenção às pessoas. Nós não temos parado para dar atenção para nós mesmos, para a nossa realidade hoje, para como nós estamos hoje. Será que hoje eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo? Nós nos perdemos nas obrigações, nós nos perdemos em todos os afazeres que nós temos para fazer, na dificuldade, na doença, a gente se perde às vezes. E Jesus parece que está longe, mas é porque nós desviamos o olhar dele, é porque a nossa confiança não está mais nele, está nos afazeres, que nem Marta e Maria, né? Jesus estava na mesma casa, estava pertinho, mas Marta estava voada, nossa, tem que fazer janta, almoço, tem que lavar as panelas, tem que servir os discípulos, tem gente que come que nem não sei o quê, mas Jesus estava ali. E nós também, irmãos, às vezes não é porque tem muita coisa para fazer, às vezes é porque a doença chegou, às vezes é porque tem conta para pagar e a preocupação é difícil, às vezes é a família que está com perrengue também, briga na família, briga dentro de casa, e agora? A gente vai se esquecendo do Senhor Jesus, a gente vai deixando o Senhor Jesus. É porque eu vi a notícia tal, é porque agora é assim, é sabe? Nós temos que nos voltar ao Senhor Jesus. Amém. Porque é assim que nós vamos vencer o mundo. É o que está escrito aqui em João, 1 João. O que vence o mundo é a fé no Filho. Porque como é para a gente vencer o mundo, para a gente vencer toda a opressão que o mundo nos envolve, para a gente vencer todas as coisas, é tendo fé no Filho. Porque no Filho, em Jesus Cristo, tem a vida eterna. Está a vida eterna. E se nós temos o Filho, se nós temos Jesus, não nos falta nada. Se nós temos a convicção, por isso que em Romanos 8 está escrito, né, que nós somos mais que vencedores. Porque nada nos separa do amor de Cristo. E se nada te separa do amor de Cristo, não precisa de mais nada. O amor dele é suficiente. Porque nada vai nos arrancar dele. Nada vai nos destruir, porque Ele nos protege, porque Ele nos guarda, porque Ele é conosco. E como está lá em Romanos 8, nem a morte, nem o futuro, nem o passado, nem anjos, nem demônios, nem espada, nem profundo, nada nos separa do amor de Cristo. E nisso nós somos mais que vencedores, porque Ele te ama. O Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Ele te ama. Ele se importa com você, o que nós pedimos, se for de acordo com a vontade dele, Ele nos dará. Ele nos ouve. O Deus que fez os céus e a terra, Ele nos ouve. Tem uma situação que Jesus estava com Pedro, Tiago e João, no monte orando, e está em Marcos, capítulo 9, se não me engano. Eu marquei aqui, mas eu perdi. Jesus ele desce do monte, e tem um alvoroço lá embaixo, porque um pai trouxe seu filho que estava endemoniado,
E aquele pai estava sofrendo muito com o filho dele, porque aquele filho estava com a vida totalmente destruída. Ele era um jovem totalmente, provavelmente machucado, sujo, uma pessoa que a gente com certeza teria vergonha de estar perto, pessoa que a gente com certeza se afastaria dele. E ele levou aquele jovem aos discípulos, e os discípulos não conseguiram curar aquele jovem. Jesus chega, vê aquele alvoroço todo e fala: o que está acontecendo aqui e tal. Aí o homem explica: olha, meu filho está com um grave problema, eu trouxe seus discípulos, mas eles não conseguiram resolver o problema. Aí Jesus ficou um pouco bravo ali, mas Jesus falou: traz o menino aqui para mim. E aí o pai fala para Jesus: se o senhor puder, por favor, ajuda meu filho aí. Aí Jesus fala assim: ó, tudo é possível aquele que crê. Aí o pai fala: eu creio, mas um pouco duvidando. Eu creio, mas me ajuda na minha credibilidade. Eu confio no Senhor Jesus. Eu tenho fé no Senhor Jesus. Mas talvez a minha fé não seja tão grande assim. Mas mesmo assim eu estou aqui, Senhor. Me ajuda a crer mais. Me ajuda a confiar mais. E esse coração, irmãos, que nós temos que ter. Um coração, como o pastor disse aqui, quebrantado. Um coração humilde, um coração que reconhece, que está longe do que deveria ser. Nós não somos o crente que nós deveríamos ser. Nós não somos o cristão que nós deveríamos ser. Nós não somos o pai que deveríamos ser, a mãe que deveríamos ser, o filho que a gente deveria ser, o servo que a gente deveria ser. A gente não é. Estamos longe de ser. Mas ainda assim nós estamos aqui pedindo ao Senhor: nos ajude a ser, Senhor. Me ajuda a ser mais crente. Me ajuda a ser mais fiel. Me ajuda a ser mais íntegro. Me ajuda a ser mais reto. Me ajuda a ser mais humilde. Me ajude a amar mais, a perdoar mais. Me ajuda, Senhor, porque eu estou longe de ser como Jesus é. É o que Paulo fala. Eu prossigo para o alvo, esquecendo as coisas que foram para trás. É o dia após dia. Dia após dia, porque é difícil. Chegar no patamar de Jesus é difícil, mas nós não podemos desistir, irmãos. E é esse o apelo que eu faço para cada um de nós aqui, para mim também, para nós não desistirmos. Porque a promessa que Deus nos fez é maravilhosa. A promessa que Deus nos deu dos céus, de ter uma casa com Ele para todo sempre, de estar com Ele onde Ele está para todo sempre. Essa promessa, irmãos, nós não vamos encontrar em lugar nenhum. Essa promessa, irmãos, vale a pena tudo que nós passamos, tudo que nós possamos sofrer aqui neste mundo. É como está em Romanos 8 também, que todo o nosso sofrimento aqui, pense em tudo que você já sofreu, tudo que você já passou, nos dias de talvez luto, de tristeza, nos dias de enfermidade, nos dias de preocupações. Pense em tudo que você já passou. E Paulo, em Romanos 8, ele escreve falando: todo sofrimento nem se compara com a glória futura. Porque, irmãos, estar no céu é algo que a gente não consegue nem mensurar. Mais que isso, estar com Jesus para todo sempre. Estar com Deus para todo sempre. Então, que a nossa confiança, que a nossa fé esteja no Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, a gente não sabe exatamente o que vocês passam, como é que está a cabeça de vocês, qual é a preocupação, qual é o sofrimento, qual é a dor, mas Jesus sabe. Tem muitas coisas que a gente às vezes pensa que é impossível, que não tem mais jeito. Tem coisas que parece que já passou do tempo. Nós temos exemplo desse na Bíblia também, né? Lázaro. Jesus, no olhar natural, chegou muito atrasado. 4 dias atrasado. Já chegou, já deu Jesus, já morreu, já enterrou, já está fedendo já. Mas tem coisas que talvez você encare assim. Tem coisas que para você é tão importante. Família é muito importante. Casamento é muito importante. Os filhos são importantes. Os pais são importantes. Nós que somos cristãos, nós queremos toda a nossa família salva. Nós queremos nossos pais salvos, nossos irmãos, enfim, toda a nossa família nós queremos salvos. Isso é muito importante. E às vezes a gente já desistiu disso. Às vezes, para esse já por causa de minha família já não tem mais jeito. Já deu tempo, já não tem mais o que fazer. Esqueci de desistir. Não podemos, irmãos. Não podemos desistir da nossa família, da nossa casa. É verdade. Você não pode desistir de você mesmo. Porque Jesus morreu por você. Jesus morreu pela sua casa. Jesus morreu pela sua família. Jesus morreu por você, por nós, por todo mundo.
Nós não podemos andar desanimados, como se já tivesse acabado nossa história, como se nossa família já fosse um caso sem solução, porque ele tem solução, irmãos. Às vezes, por tantas pressões, por tantos problemas de todos os lados, problema às vezes dentro de casa, no trabalho, financeiro, emocional, enfim, físico, enfim, vários problemas. A gente se perde no meio dos problemas. A gente se perde no meio de todo esse turbilhão de preocupações. Mas, assim como Isaías 9, eu vou ler aqui, rapidinho, porque às vezes essa é a nossa realidade. A gente vive como se estivesse em trevas, escuridão, a gente não vê luz, não vê esperança, não vê o que fazer. A gente somente se entrega ao medo, a gente se entrega ao luto, a gente se entrega aos problemas. Já é o seguinte, desisto, não tem mais o que fazer, acabou para mim. Mas olha o que diz aqui em Isaías 9, apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 9, versículo 1 diz assim: eu vou ler o versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Aleluia. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte. Olha que terra é essa? Horrível. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que se exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, e toda veste envolvida em sangue, serão queimados com lenha de fogo. Porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Irmãos, a minha oração é que, independente da situação que você esteja, independente das trevas na qual você se encontra, independente do problema que você esteja passando, da guerra que você esteja enfrentando, é que essa luz venha nascer também, é que essa luz venha raiar também. E essa luz, irmãos, é Jesus Cristo. Que Ele se mostre presente na sua vida, que Ele se mostre presente no seu sofrimento, na sua batalha, que Ele se mostre presente, real, que Ele se mostre poderoso como Ele é, que Ele venha resolver essa situação. E mais que isso, que você consiga, no meio dessa dor, no meio desse sofrimento, no meio dessa tempestade, enxergar o Senhor Jesus Cristo, perceber o Senhor Jesus Cristo, porque Ele está aqui, irmãos, porque Ele está entre nós. Ele é o Emanuel, que significa conosco e sempre presente. Ele nunca nos desampara. Ele é sempre presente. Ele está conosco. Ele conhece o nosso sofrimento, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece a nossa luta, e Ele é presente. Ele não nos desampara. E como é que nós vencemos tudo isso? Eu não tenho saída mais, mas não sei mais o que fazer. Creia no Filho. Tenha fé no Filho. O Filho em Jesus Cristo é a vida eterna. Não há problema que Ele não consiga resolver. Não há nada que Ele não consiga transformar. Está escrito, acho que em Isaías também, há algo que seja acho que é Jeremias, há algo que seja demasiadamente difícil para o Senhor. Tem alguma coisa, pense você aí, tem alguma coisa que é difícil para Deus fazer? Tem alguma coisa que Deus não consiga resolver? Não existe, irmãos. Não existe nada que Deus não possa resolver. Não existe nenhuma porta que Ele não consiga abrir, nenhuma barreira que Ele não consiga destruir. Irmãos, Deus, Ele nos permite o sofrimento. Ele permite a luta, Ele permite a prova, Ele permite a enfermidade, Ele permite a crise, Ele permite todas essas coisas na nossa vida, para que nós entendamos, para que a gente não venha se apegar a nada que seja físico e material aqui nessa terra. Porque tudo aqui passa, tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai e volta, está muito bem, está muito mal, mas Ele nunca muda. Ele é sempre o mesmo. Glória a Deus. O céu, irmãos, não tem crise.
No céu não tem inflação, não tem dólar que subiu, que aumentou. No céu, irmãos, é tudo sempre a mesma coisa. Perfeito. E o nosso Senhor é perfeito. Não há um problema se tornar uma bomba lá na China. Lá... Deus continua o mesmo, irmãos. O céu continua o mesmo. A gente não pode viver de acordo com as circunstâncias. Tá tudo bem na minha vida, sem conta para pagar, saúde ok, Deus é bom, glória a Deus, vamos que vamos. O pneu do carro furou, mas também, né? Cadê Deus nessa zona? Não pode ser assim, irmãos. Deus é sempre o mesmo. Deus é soberano, Deus é Senhor, mas como é que você é com Deus? Para nós vencermos o mundo, irmãos, para nós vencermos todas as circunstâncias do mundo, você não pode ter fé em você mesmo. Você não pode ter fé no pneu do seu carro. Você não pode ter fé no seu salário alto. Você não pode ter fé na sua saúde. Você não pode ter fé no seu trabalho. Você não pode ter fé na sua família. Para você vencer o mundo, a sua fé tem que estar no Filho, que é Jesus Cristo. Porque se nossa fé está em qualquer outro lugar, qualquer outra pessoa que não seja o Filho, que é Jesus Cristo, aí complicamos. Aí nós perdemos o chão. Aí realmente a gente desiste. Aí realmente a gente para com tudo, chuta o balde e não quer mais saber de nada. Porque qualquer outra coisa que a gente colocar a nossa confiança, que a gente colocar a nossa fé, isso vai acabar. Por mais firme que seja, por mais sólido que seja, por mais que você tenha construído um patrimônio enorme, é passageiro ainda. Isso aí a traça destrói, isso aí o cupim acaba com ele também. Na hora que você tem uma segurança enorme, aí vem um mosquitinho da dengue, fica você lá, acabou com a sua vida. Irmãos, tudo aqui no mundo é passageiro, é momentâneo, tudo. Mas Deus é eterno. Glória a Deus. Ele nos promete vida eterna. Aleluia, obrigado. E Ele hoje, irmãos, está nos fazendo um apelo. Confie no Filho. Confie em Jesus Cristo. Tenha fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo não entra em crise. Jesus Cristo não tem variação. Jesus Cristo é sempre o mesmo. Poderoso. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é juiz dos juízes. Mas o juiz lá é corrupto e está com a minha causa. Tem um juiz acima dele, irmãos. Mas o problema ali é da pessoa tal. Tem um Senhor acima dessa pessoa tal, irmãos. A gente às vezes fica muito meio trontado, porque às vezes são coisas que a pessoa tal tem que resolver. Bom, Deus está acima de tudo. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se tiver que ser feito, Ele vai fazer. Doa quem doer. Então, irmãos, é esse Senhor que nós servimos. A Bíblia fala que nosso Senhor Jesus tem um nome que está acima de qualquer outro nome. Então pode ser até o Xandão lá. Nosso Jesus está acima dele. Pode ser quem for, irmão. Jesus está acima de tudo e todos. Mas o médico deu o diagnóstico lá que acabou. Calma. Tem outra instância ainda. Tem Jesus ainda. E é o que Ele fala que acontece. É o que Ele determina que vai acontecer, irmãos. Pode ser quem for. Pode ser doutorado. É Jesus, irmãos. Jesus é o nome acima de qualquer outro nome. E a nossa confiança tem que estar em Jesus. E não em outras palavras. E não em qualquer outra coisa. É Jesus Cristo. Jesus falou? Amém. Jesus falou? Então vamos procurar saber o que Ele vai falar. Vamos procurar saber o que Ele está falando. Vamos procurar saber o que está escrito na Bíblia. Porque qualquer outra coisa, irmãos, se não for Jesus, qualquer outra coisa, descarta. Esquece. Para nós vencermos o mundo. Para nós vencermos todas as guerras que nós travamos. Porque nós travamos guerras. Nós temos guerras. Você pode estar vivendo hoje um momento de paz. Você pode estar hoje bem, tudo tranquilo. Glória a Deus por isso. Mas a guerra vai vir. O deserto vai vir, faz parte da vida do cristão. O deserto, a guerra, a dificuldade, faz parte do nosso dia a dia. Isso acontece. Às vezes está tudo perfeito e daqui a pouco está tudo destruído. Tudo acontece agora. O que eu faço? Confia em Jesus. Tenha fé no Filho. Confia nele. E o mais Ele fará. Descansa em Jesus. Espera no Senhor Jesus. Se isso não alcança mais, se não cabe mais a você fazer, se não é mais você que vai resolver com uma conversa, se não é mais você que pode dar um jeito, aí, glória, agora sim.
Agora sim, glória a Deus. Porque é aí que Deus entra em ação. É aí que Jesus se manifesta. É aí que Ele se revela presente. É aí que Ele mostra que Ele realmente está conosco. Quando o nosso pé não alcança mais. Quando a nossa mão não alcança mais. Quando a nossa voz não tem mais efeito nenhum. Quando o nosso dinheiro também não resolve mais. Nossa casa não resolve mais. Nosso emprego não resolve mais. Quando Jesus entra em ação. Então, seja qual for o seu problema, seja qual for as circunstâncias. Eu vou terminar com João 14, que diz assim. Acho que eu já li esse versículo aqui. Toda vez que eu prego, eu vou ler esse versículo aqui. Mas amém, glória a Deus. João 14, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele nos deseja. Jesus Cristo quer nos levar para Ele. Então, é isso que eu quero também. Eu quero ir para lá também. Eu quero outra coisa aqui no mundo que não cabe a mim resolver, que Ele resolva. Se Ele não resolver também, tudo bem, não tem problema. Eu estou indo para Ele. Para Ele que eu vou. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós deveríamos desejar. As coisas aqui na terra, irmãos, como Salomão fala, debaixo do sol, as coisas tudo é loucura debaixo do sol. Debaixo do sol, aqui onde a gente vive, aqui nessa realidade aqui, no mundo aqui, no natural aqui, você pode ser muito sábio. Você também pode ser muito ignorante. Você pode ter doutorado, ser médico, doutor. E pode ser analfabeto. Quando você morrer, você vai debaixo da terra. E acabou o seu diploma, não tem mais efeito ali. Você pode ser milionário, trilionário, você pode ter uma fortuna enorme. Você pode ser mendigo. Quando você morrer, e o mendigo morrer, vai para o mesmo lugar, mesmo buraco. O que diferencia, irmãos? É se nós temos a fé no Filho. O que diferencia esses dois, seja qual for, é se essa pessoa tem fé no Filho, tem fé em Jesus Cristo. Porque nele está a vida eterna. Então, irmãos, que nós possamos depositar em nome de Jesus toda a nossa fé nele, no Filho, que é Jesus Cristo. Isso aqui é um apelo que Jesus faz para nós. Creia em Deus. Mas, Senhor, está tão difícil as coisas. Senhor, eu fui mandado embora. Senhor, eu estou com problemas. Senhor, creia em Deus. Senhor, mas não tem mais o que fazer. Creia em Deus. Mas minha família está destruída. Creia em Deus. Amém. Glória a Deus. Meu filho está afastado. Minha família está perdida. Creia em Deus. Confia em Deus. Fala com Deus, apresenta a Deus, clama a Deus, ora a Deus, Ele te ouve. Se você se preocupa com sua família, Deus se preocupa muito mais. Então confie em Deus. Creia em Deus. Jesus fala assim, ó, creia em mim. Confie em mim. E é interessante porque ele fala aqui para os discípulos. Os discípulos viram Jesus fazer coisas impossíveis. Os discípulos viram Jesus curar o que era incurável. Fazer o que era impossível. E nós também temos experiências assim. Todos nós temos experiências assim. De que não tinha mais jeito, não tinha mais como. E Deus fez. Hoje Ele pode fazer novamente. Amém. Então, irmãos, esse é o apelo que Deus tem para nós hoje. Esse é um convite de Deus para nós hoje. Confia em mim. É Deus que falou para você, irmão. Confia em mim. Creia em mim. Não duvide. Eu posso fazer. Eu posso resolver. Amém, irmãos? Glória a Deus. 1 João 5,5 diz assim: vai ser de verdade agora. Glória a Deus. Quem é que vence o mundo? Quem é que consegue vencer todas essas atrocidades que acontecem hoje em dia lá fora? Quem é que vence tudo isso? Quem é que vence a enfermidade? Quem é que vence o crime, a mentira, a corrupção? Quem é que vence todas essas coisas?
Somente. Não tem vários vencedores, irmãos. Só tem um tipo de vencedor. Só tem um vencedor. Que é o cristão. É a igreja. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Que crê que Jesus foi enviado por Deus na terra para morrer por você. Para morrer por cada um de nós. Então, é confiar nele. E não é uma confiança que eu confio em Deus, é confiar com atitudes. É confiar na prática, é confiar no dia a dia. É ser verdadeiro, é ser correto, é andar direito. Não porque você é bonzinho, mas porque Jesus é perfeito. E requer de nós o melhor possível. Não é, irmãos? Como eu disse antes, assim como aquele pai falou para Jesus: Jesus, eu creio, mas mesmo assim me ajuda a crer mais. Me ajuda na minha incredulidade, Jesus. Essa, irmãos, deve ser a nossa oração diária. Jesus, eu tenho sido honesto, mas eu tenho que ser ainda mais. Jesus, eu tenho sido verdadeiro, mas eu tenho que ser ainda mais. Jesus, eu tenho te servido, mas eu tenho que servir ainda mais. Nós, irmãos, assim como Paulo fala, Paulo que pregou para um monte de gente em tantos lugares, ele fala: eu estou em dívida com os gentios, eu estou em dívida com as pessoas, eu preciso pregar mais e mais o Evangelho. Nós também temos que sentir dívidas com o Senhor Jesus. Nós sempre temos que pensar nisso, irmãos: eu posso dar mais para o Senhor, eu posso fazer mais para o Senhor. O Senhor merece mais de mim. Eu tenho que me doar mais, eu tenho que me entregar mais para o Senhor, porque Ele é digno, porque Ele merece, porque Ele me salvou, porque Ele me perdoou, porque Ele me ama incondicionalmente. Amém? Deus abençoe.